E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigas torcedores de outros clubes. Peço perdão pelo horário do vídeo, como a gente tinha conversado no vídeo de ontem, né? Eu fui lá no Flow Esporte Clube, assistir o jogo lá do lado do pessoal. E aí, até sair de lá, até acabar o jogo, aquela resenha depois do jogo, e depois pegar a estrada, vir para Jundiaí. Então, desculpe para você que ficou esperando, que não sabia que eu tinha avisado. Peço desculpas para você pelo atraso do vídeo. Vamos falar sobre essa eliminação do São Paulo, que eu queria fazer uns questionamentos aqui com você. Não tô com ódio, com raiva, não tô indignado, mas eu tô triste. Eu tô triste e eu vou explicar para vocês os motivos da minha tristeza e principalmente da minha preocupação. E eu queria muito saber a sua opinião, se você concorda, porque o que a gente viu hoje foi uma diferença gritante de um clube que está na primeira prateleira do futebol brasileiro e um clube que, infelizmente, é o clube que a gente ama, que está na terceira, na quarta prateleira. Mas antes da gente falar, só um lembrete, isso não é porque uma entidade divina decidiu assim. Isso não é por acaso que isso está acontecendo. Não é por acaso que um time está na primeira prateleira e o outro está na terceira, na quarta prateleira. Antes, só aquele recadinho rápido do futebol que tem agora. Você sabe, a Bundesliga de graça, você assiste todos os jogos, você baixa o aplicativo de graça, está no primeiro link da descrição. Você confere o Campeonato Brasileiro, o seu time, todas as informações na hora do jogo, no dia do jogo. Mas você também confere todos os jogos dos principais campeonatos europeus, que é o Campeonato Alemão, totalmente de graça. Então, você baixa o aplicativo de graça, assiste de graça. Eu gosto sempre de fornecer produtos para vocês de qualidade e que sejam de graça, né? Porque nesses tempos, tudo que é de graça, né? Uma coisa legal assim, relacionada ao futebol, é bacana. Então, clica lá no primeiro comentário fixado. Gente, o que a gente viu hoje é uma diferença gritante de um time para o outro, né? De qualidade, de elenco, a montagem de elenco, de tudo. De estrutura, de grana, de tudo. Mas, o que eu queria... Olha como o futebol é curioso. O São Paulo... Nos dois jogos da Copa do Brasil, até sair o gol do Arrascaeta, em nenhum momento dos dois jogos, olha que curioso, em nenhum momento dos dois jogos, até sair o primeiro gol, e depois também, o Flamengo foi superior ao São Paulo. O Flamengo amassou o São Paulo, o Flamengo pressionou o São Paulo, o Flamengo dominou o São Paulo. Você concorda? Em nenhum momento dos dois jogos, o Flamengo foi tão superior ao São Paulo assim. Mas olha só como isso reflete a qualidade dos dois times. Em nenhum momento dos dois jogos, o Flamengo foi ameaçado pelo São Paulo. Em nenhum momento dos dois jogos, o Flamengo esteve atrás do placar ou esteve mais perto de perder a classificação. E isso, para mim, na minha maneira de enxergar futebol, tem muito a ver com a qualidade dos elencos, com a qualidade dos jogadores. Então hoje a gente tem um time limitadíssimo, que é o time do São Paulo, um time com jogadores tecnicamente horrorosos, né, salvo algumas exceções, com jogadores medíocres, né, que são medianos, um treinador medíocre, que é mediano, e jogadores medíocres, né, um elenco mal montado. Existe essa diferença. Eu não estou orgulhoso dos guerreirinhos, não estou orgulhoso. Eu confesso para vocês que eu não estou com vergonha. Eu não estou com vergonha. Porque eu acho que houve um pouco de dignidade do São Paulo nos dois jogos. Não vi a entrevista do Rogério Ceni, mas com certeza ele vai enaltecer os guerreiros, os maiores do mundo, que massacraram o Flamengo nos dois jogos. Eu não vi desse jeito. Eu não estou envergonhado, porque o São Paulo, mesmo com o placar de 4-1, o placar agregado sendo de 4-1, eu não vejo... o São Paulo não foi humilhado pelo Flamengo, como muitos torcedores estavam preocupados que isso fosse acontecer. Mas eu também não tô orgulhoso. Eu não tô orgulhoso. Sabe por quê? Porque assim... porque o Flamengo tem mais jogadores. O Flamengo tem o meio de campo com Arrascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro e o Santos no gol. E beleza. O São Paulo tem o Nestor, tem o Igor Vinícius, tem o Alisson, tem o Pablo Maia. Beleza. Mas o Flamengo tem uma estrutura, o Flamengo tem um time confiante, o Flamengo tem o Vidal no banco, o Flamengo tem o Cebolinha no banco, aí o São Paulo vai entrar, substitui, entra o Thales, no Flamengo entra o Vidal. Concordo com você. O Flamengo tem muito mais qualidade, concordo com você. O Flamengo tem muito mais estrutura hoje, pagou as dívidas, é um clube bem mais administrado, concordo com você. Mais encaixado, concordo 100% com você.
O que eu não consigo me conformar, que eu não vou me conformar, porque não foi Papai do Céu que quis assim. Não foi um dia Papai do Céu ou Nossa Senhora da Pequena Área ou qualquer entidade ligada ao futebol que um dia acordou, algum ser divino, e falou: a partir de agora o Flamengo vai ser um time de primeira linha e o São Paulo vai ser um time de terceira prateleira. Isso, o que a gente viu hoje, é resultado de muito trabalho ou falta de trabalho, de competência e incompetência. Não é à toa, não foi por acaso. Por isso que eu, não vou pedir para você pensar como eu não sou o dono da verdade, mas é por isso que eu não vou me conformar e não vou bater palma para os guerreirinhos porque eles não acertaram um cruzamento, mas eles correram. Eu não vou bater palma para esse elenco porque ele se esforçou e não foi goleado pelo Flamengo nos 2 jogos. Eu não vou bater palma para os dirigentes do São Paulo, para os caras que comandam o São Paulo, que montaram esse elenco. Eu não vou aplaudir esses caras. Tudo o que aconteceu, que vem acontecendo, eu gravei um vídeo outro dia relembrando, né, pedindo paciência para os caras que estão no São Paulo em relação à torcida. Isso tudo que está acontecendo é consequência. O São Paulo não foi colocado na terceira prateleira do futebol brasileiro. O próprio São Paulo se colocou na terceira prateleira do futebol brasileiro. É por isso que, apesar de eu não estar envergonhado, eu não estou orgulhoso e não estou feliz e não estou aliviado. E não estou comemorando o fato simplesmente do São Paulo estar disputando o título de Sul-Americana, achando que é a melhor coisa do mundo e que todos os nossos problemas estão resolvidos. Você percebe a diferença? Eu entendo, o Flamengo tem mais time, se organizou, tem um elenco melhor, tem tudo é melhor no Flamengo. Só que é benefício, é mérito do Flamengo. E o São Paulo está nessa situação, na prateleira de baixo do futebol brasileiro, por responsabilidade do próprio São Paulo. A culpa não é da torcida, a culpa não é minha, a culpa não é sua, a responsabilidade não é nossa. E nem do Flamengo, do São Paulo, está nessa situação. Nem do Palmeiras, nem do Corinthians, nem da CBF, nem da Conmebol. É do próprio São Paulo. Vamos falar do jogo. Só lembrar para você, primeiro comentário fixado no XBet, você clica, usa o código promocional Barulho. Vamos falar do jogo. Hoje, o São Paulo, você percebe nitidamente, pelo menos eu tive essa impressão, o Flamengo não faz o menor esforço para jogar futebol. Os jogadores do Flamengo são tecnicamente tão superiores que eles não fazem o menor esforço para jogar futebol. Percebe os ataques do São Paulo, né? As bolas, a parte ofensiva do São Paulo. O sacrifício que é você conseguir finalizar, o sacrifício que é conseguir você chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento torto, a dificuldade que é de finalizar uma bola de fora da área. Porque a gente tem um time que é mal armado, a gente tem um time que é mal montado, a gente tem um elenco ruim, a gente tem um elenco que os reforços são reservas, porque eles foram foi mal feita a estruturação desse elenco, né? A composição desse elenco. A gente tem jogadores machucados que foram contratados a peso de ouro, que ganham um salário milionário como o Nicão e que não se recupera. Tá aí, desde o começo do ano, ficou mais fora dos jogos do que dentro, porque não tem estrutura para recuperar jogador, não tem profissional competente para recuperar jogador. Você percebe que não é uma entidade divina? Esses detalhes vão mostrando pra gente que não é uma entidade divina que faz com que o São Paulo esteja nessa situação. E aí, o São Paulo faz aquela pressão, jogando com o mínimo de dignidade que a gente espera, né? E o Flamengo controla o jogo. Em nenhum momento o Flamengo teve a classificação ameaçada. Em nenhum momento. O Flamengo nitidamente jogou se poupando. O Flamengo controlou o jogo e jogou a hora que quis. E definiu o jogo na hora que quis e poderia ter feito mais gols se o Jandrei não tivesse jogado bem no jogo errado, né? Porque ele deveria ter jogado bem no primeiro jogo. Todos os jogos, o goleiro do São Paulo tem que jogar bem. Mas hoje ele foi jogar bem, que não valia nada. E você vê a qualidade técnica. Quantas vezes o Flamengo teve chances de gol, né? Não tão claras, mas teve oportunidades de ataque com saídas de bola errada do Nestor, do Igor Vinícius, do Pablo Maia, do Reinaldo. E quantas vezes você viu o São Paulo ter chances claras de gol por erro de saída de bola do meio de campo do Flamengo, do Davi Luiz, do Arrascaeta? Você percebe a diferença? Você acha que o Flamengo ia tomar um gol com o zagueiro caindo de cara no chão e por ter caído de cara no chão, deu condição para o atacante do Flamengo fazer o gol? Essa é a grande diferença. Você percebe nitidamente que o Flamengo se poupou no jogo.
O Flamengo não... Eu fiquei pensando, lá no Flow, até comentei com os caras lá, se o Flamengo precisasse fazer 3-1, vamos supor, qual teria sido o comportamento do Flamengo dentro de campo se o Flamengo precisasse fazer o resultado? E aí o Flamengo fez o primeiro gol, o São Paulo cria muito poucas oportunidades, né? Porque tecnicamente você vê que os jogadores, eles são muito ruins, cara. Alguns são medíocres, a grande maioria é medíocre, tá ali na média. Alguns estão abaixo da mediocridade. Esses caras não podem vestir a camisa do São Paulo. Ah, mas eles correm, Barolo. Tem razão, eles correm. É obrigação correr. Ah, mas o Rogério Ceni tira leite de pedra. A gente vai, com essas desculpas, a gente vai apequenando cada vez mais o São Paulo. Vamos dar as notas de cada um, porque eu também queria saber a sua opinião. Assim, quer ver, ó? O Jandrei o São Paulo contratou para não gastar, né? Porque já jogou tanto dinheiro fora com o Volpi, com o Jean, com todo goleiro fora. Vai na economia para não gastar dinheiro. Acho que vai ter um bom goleiro contratando o terceiro goleiro do Santos. É um goleiro fraco, que hoje ele fez 2 defesas. Uma importante, que ele fez uma defesa que eu nunca imaginei que ele fosse fazer aquela defesa no chute que ele pegou. E a outra que ele deu uma de líbero da seleção de vôlei. Eu nunca vi um goleiro fazer uma defesa dessa. Ele fez 2 defesas importantes. O São Paulo poderia ter sofrido mais gols. Mas você percebe? Então, assim, não é uma questão do Jandrei ser um goleiro ruim. Não é a questão do Jandrei ser o terceiro goleiro do Santos. A questão é quem contratou o Jandrei. Então, assim, olha, mas a gente tem o Jandrei no gol. O Jandrei não apareceu lá porque ele quis. Ele foi contratado por uma diretoria que preferiu não gastar dinheiro, trazendo um terceiro goleiro. Então, quando você, por exemplo, Igor Vinícius, vamos pegar a nota. Eu não vou dar número de nota porque eu quero falar muito hoje de cada um. O Igor Vinícius, na minha concepção, ele é um jogador horroroso. Ele é um jogador que jamais deveria ser jogador profissional. Ele é uma aberração do futebol, pra mim. Ele é muito ruim. Tecnicamente ele é muito ruim, ele não acerta cruzamento, ele tem pouca inteligência pra jogar futebol, ele não tem personalidade. Ele tava lá, quando ele tava pra renovar contrato, ele arriscou umas jogadas e tal. Então não adianta você falar assim, mas o São Paulo tem o Igor Vinícius, né? Não dá pra gente querer muito com o Igor Vinícius. Dá, sabe o que dá? Pra gente cobrar não renovação de contrato dele, que renovou, tá aí até 2025. Não dá pra gente apoiar a renovação de contrato de um Igor Vinícius, porque ele é um bom reserva. Porque quando você fala isso, você pede a renovação de contrato dele por ele ser um bom reserva, quando você enfrenta um time de mais qualidade, de mais capacidade, você não pode criticar o Igor Vinícius, porque você pediu a renovação de contrato dele, que foi o que a diretoria fez. É a mesma coisa do Reinaldo. O Reinaldo tá para renovar contrato agora no final do ano. Então, assim, você não acha, mesmo que você seja fã do Reinaldo, que o Reinaldo já deu o que tinha que dar no São Paulo? Olha a apresentação dele hoje. Então, será que você... mas tem o Reinaldo, né? É líder de assistência nos últimos anos, né, e lutando para não cair. O São Paulo lutando para não ser rebaixado. Será que não é melhor você não para evitar tá aqui reclamando do Reinaldo do ano que vem, você usá-lo com inteligência, como moeda de troca, para trazer um meia de ligação, e investir no lateral esquerdo, do Tajeres, por exemplo, sei lá, tô dando exemplo, ou no próprio Wellington, que é um menino bunda mole, que treme em decisão. Não seria melhor trabalhar esse menino Wellington, que ele não é ruim de bola, não vejo ele como um pereba. Mas é um menino que tem o psicológico dele de um frango. Ele tem a cabecinha dele desse tamanho, ele se apavora em jogo grande. Será que não valeria a pena você cobrar? Eu tô cobrando e dando uma solução. Você se livrar de um jogador como o Reinaldo, que já deu, que tinha que dar no São Paulo, vai embora com um título de Campeonato Paulista, e se Deus quiser com uma Sul-Americana. Mas usá-lo como moeda de troca, com inteligência, com capacidade, para contratar um meia e preparar o Wellington, não para paricar e passar a mão na cabeça, preparar esse menino para ele não tremer quando ele jogar no Allianz Parque. O Diego Costa e o Léo são jogadores. O Léo joga improvisado, a gente não pode esquecer. Mas ele é humilde, então a gente não pode criticar. Você percebe? Você vai pequenando o São Paulo. Tem gente que chama o Diego Costa do novo Dario Pereira. Calma, gente, não é. Hoje ele caiu de cabeça no chão e deu condições lá pro jogador fazer o gol. Mas ele tem personalidade. Beleza, um jogador que talvez um pouco acima da mediocridade, mas tem que ter calma com esses caras também. Hoje o Nestor foi bem, eu achei que o Nestor não foi mal, mas ele continua sem fazer um desarme, ele ainda tem muito que aprender, muito que evoluir. Ele não pode ser tratado como protagonista de um time como São Paulo. Ele não é protagonista da Portuguesa de Desportos, com todo respeito à Portuguesa. Esse menino precisa ser orientado, ele não pode ser paparicado, ele precisa aprender a marcar. Ele deu algum desarme hoje? Mais um jogo que ele não dá um desarme. Olha no gol do Flamengo, o posicionamento dele.
Então, assim, mas é o garoto da base que não pode criticar. Aí você vê Pablo Maia, a mesma coisa. Aí você vê lá na frente, você tem jogadores experientes que também caem na mediocridade pelo esquema tático ruim montado pelo treinador medíocre, como o Caleri, que hoje perdeu gol pra caramba, o Luciano, que joga puxando o calção. Ah, mas eles correm. Beleza, mas correr é pouco, gente. O Patrick, que foi contratado como a melhor contratação, a estrela do Internacional, que joga um jogo bem, um jogo mais ou menos. O Alisson, que a gente sabia que era aquele motorzinho. Você percebe? Então, assim, esses jogadores foram trazidos por essa diretoria. Esses jogadores não apareceram lá porque, quero jogar no São Paulo. Aí você depende de jogadores para definir, para fazer o gol, para tentar respirar na Copa do Brasil. Você coloca o Thales, que é outro menino que pode até ter alguma qualidade, mas ele não é protagonista, ele não pode entrar, enquanto no Flamengo entra o Vidal, no segundo tempo entra o Thales Costa no São Paulo. E aí você vai colocar o Éder, com o estômago alto dele, o Cheddar, você vai colocar o Cheddar para definir o jogo. O Galopo, que você pagou uma fortuna por ele, e até agora ele entrou e tomou uma caneta. Então, eu não vou falar de outros jogadores, não vou dar nota hoje de número, até porque eu nem anotei direito para saber. Mas eu queria muito discutir isso com você. Então, assim, somos terceira, quarta prateleira. Não é uma entidade que quis assim. Não é uma entidade. Tem gente responsável pelo São Paulo estar nessa situação. Barolo, tem saída? Não sei, cara, se tem saída. Sinceramente, eu não vejo saída. Eu não vejo saída. A gente tem diretor preocupado em se manter no poder. E o presidente está querendo a reeleição. Você acha que ele está preocupado com isso? De orientar o Wellington, de se livrar do Reinaldo e trocar, fazer uma moeda de troca boa? Você acha que nesse momento ele está preocupado com isso? Eu, sinceramente, duvido. Essa mentalidade do passa-mão na cabeça, coitadinho do jogador, a torcida tem que ter paciência. Você acha que isso vai mudar no São Paulo? E você acha que isso não acaba pequenando mais o São Paulo? São questionamentos que eu faço que eu queria muito que você deixasse o seu comentário aqui, deixasse a sua opinião. E a gente vai conversando. Eu vou dar uma folga para vocês nessa quinta-feira e eu volto na sexta, já meio-dia, 8 da noite, para falar já da decisão da Sul-Americana. Preços caríssimos, ingressos difíceis, hospedagem complicada. Quem quiser ir para Córdoba já vai preparando o bolso porque vai custar uma bica. A gente vai falando, né? A partir de agora a gente vai falar um pouquinho e eu queria ver se eu consigo trazer cada vez mais informações para você da decisão, de conversar com algumas pessoas que entendem mais de futebol sul-americano, tentar fazer lives lá no Barolo Lives. Fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus. Sem orgulho, sem alegria, sem felicidade, mas com a consciência que essa situação de terceira, quarta prateleira não é minha culpa, não é sua culpa, mas tem muito culpado pelo São Paulo estar nessa situação. Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se vê na sexta-feira.